Fala meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, dia maravilhoso, dia lindo no Rio de Janeiro, rolando aí a abertura das Olimpíadas de Paris, enfim, muita coisa pra gente falar, mas não podemos nunca deixar de trazer aqui os pontos fora da curva, que na verdade estão se transformando em regra, né? É muito lamentável que toda rodada de Campeonato Brasileiro, todo jogo que envolva o futebol brasileiro, a gente sempre dedique um pedaço do espaço para falar de VAR. E acaba que não é mais só um pedaço, né? A gente está dedicando os programas inteiros para falar desse grande problema que assola o futebol brasileiro e que, se continuar desse jeito, olha, vai se transformar numa coisa sem solução. Ontem foi Corinthians e Grêmio, algo que eu nunca tinha visto, intervenção absurda do VAR, e o Renato Gaúcho soltou o verbo. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Somos mais de 25 mil inscritos aqui no canal Dois Toques, canal novo, 4 meses apenas. A gente pede a moral de vocês. Independente do time para o qual você torce, aqui a gente fala de tudo que assola o futebol, do que atrapalha o futebol brasileiro. Então o nosso canal é um canal investigativo, de jornalismo investigativo e também de opinião, para trazer para você tudo que envolve o esporte que já foi, né, mais popular do Brasil, o esporte do povo. E hoje em dia a gente sabe que não é esporte de povo coisa nenhuma, o povo está cada vez mais afastado dos estádios por causa disso aqui, né? As grandes arenas, o futebol se transformou num problema social também. E como a gente já sabe, muitos clubes que sempre foram beneficiados, agora eles são beneficiados também pelos erros. Erros que não são só erros de arbitragem, mas é erro institucionalizado pela cabine do VAR. O Renato Gaúcho ontem soltou os cachorros, e com toda a justiça. Afinal de contas, o que fizeram ontem com o Grêmio estão operando o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Ontem, diante do Corinthians, o Romero cai de maduro. O Romero simplesmente cai. O VAR marca uma penalidade daquelas que nem Rafael Claus, Daronco, Wilton Sampaio, ninguém. E ontem o VAR atrapalhando o jogo de futebol, que a grande verdade é essa, é o VAR atrapalhando o jogo de futebol. É o VAR praticamente com camisa por baixo, porque não é possível. Não é possível. O Renato Gaúcho foi muito claro na declaração dele que o Corinthians não precisa disso. Mas a questão é que muitas coisas acontecem a favor do Corinthians na Arena Itaquera, né? Eu gosto de destacar, ano passado, a expulsão do Marçal com 20 minutos do primeiro tempo, que mudou o jogo. O Botafogo estava na liderança, perdeu para o Corinthians de 1-0. E tem vários aqui para falar. É que o time do Corinthians é ruim. Esse ano o Corinthians montou um time muito ruim. Mas o que aconteceu ontem em Itaquera não pode acontecer. Renato Gaúcho soltou os cachorros com toda a razão. Fala aí, Renato. Contra tudo e contra todos. Agora, por exemplo, ninguém quer saber. Vamos jantar dentro do vestiário, vamos para o aeroporto, pegar um voo que vai ser quase 2 horas da manhã para ir para Chapecó. Sabe-se lá a hora que nós vamos chegar? Sabe-se lá que horas o grupo vai dormir. Mas ninguém quer saber disso. O Vasco não jogou na semana. O Vasco está só esperando a gente na boa. O Grêmio jogou hoje, numa quinta-feira, e vai jogar no domingo. E a CBF não está nem aí. Claro que não está nem aí. Lógico que não está. O que a gente vai fazer, né? É continuar trabalhando e não adianta. Eu falo sempre para o presidente, a gente tem que nadar contra a maré. Essa que é a realidade. A realidade é essa. A gente trabalha para chegar na hora do jogo, colher os frutos. O que a gente colhe? Colhe essa vergonha aí. Volto a repetir, o Corinthians não precisa disso. Não precisa disso. Infelizmente, né? O ano passado foi a maior prova disso aí. E é isso. Você treina, você se esforça, você conta com um jogo justo, e aí numa jogada comum, normal, vai lá o VAR e dá uma bola parada, um tiro livre direto dentro da área a favor da equipe adversária. Você tem que se reconstruir, você tem que mudar tudo. O Grêmio até vira o jogo, depois toma um empate no belo gol do Rodrigo Garro, que é a flor nesse deserto de ideias que é o time do Corinthians. Mas assim, não dá. Toda rodada, a gente está falando sobre isso. E não é possível que a CBF não pense em tomar uma atitude. Ela vai ficar marcada, essa gestão do senhor Edinaldo Rodrigues vai ficar marcada como a pior de toda a história. O Wilson Luiz Seneme, a pior de toda a história.
Eles poderiam ficar marcados como a gestão que vai profissionalizar a arbitragem. A gestão que vai abrir mão da arbitragem. É como se um clube estivesse transformando em SAF. É o presidente abrindo mão dos poderes, dos luxos, de tudo, para transformar e salvar o clube. Seria a comissão de arbitragem abrindo mão de tudo, do dinheiro que ganha, dos favores que tem, para poder ajudar o futebol. Será que estão dispostos a isso? Porque a profissionalização do futebol passa por uma terceirização da arbitragem. A gente precisa ter profissionais, regularizar a profissão. Isso não é de uma hora para outra. Isso demora, você não vai colocar os mesmos lá. Aí não adianta, é uma piada de mau gosto, né? A não ser que eles se profissionalizem. Mas enfim, eu acho que tem que ser tudo renovado. É renovar ou morrer, o antigo lema, né? Renovar ou morrer. Não dá para você manter da maneira como está, porque a maneira como está é uma maneira muito nociva. E aí as pessoas deixam de acompanhar futebol. Cada vez mais as pessoas vão fazer outras coisas, buscar outros esportes ou simplesmente largam, porque já sabem que não dá para competir com o que está acontecendo, que é muito maior do que o espetáculo dentro de campo. Não sei até onde essa CPI vai, não sei até onde, que as investigações vão conseguir capturar, mas está tudo errado. Se não é por conta de corrupção, é por conta de incompetência, inaptidão para uso do material. O Brasil precisa estar à frente. Simplesmente se adotasse o impedimento semiautomático, já ajudaria muito. Agora, esse tipo de chamada para esse tipo de penalidade, isso aí é brincadeira de mau gosto com quem trabalha, que é o caso dos jogadores do Grêmio, que é o caso do treinador do Grêmio. E aí tem que entrar com representação, porque se vocês calam é pior. Quanto mais gente gritando contra a arbitragem, mais o grito de alerta, de socorro do futebol vai ser escutado. Por alguém. Alguém precisa salvar o futebol. Que seja a Liga Brasileira montada pelos clubes. Eu fico por aqui. Um abraço para vocês. Até a próxima. Fui.